Boa noite, começando mais um Café com Bíblia. Nesta oportunidade, queremos convidar todas as pessoas que assistem todas as terças, todas as quintas, e já estão habituadas com o Café com Bíblia, levando em consideração que este é um momento apropriado para fazermos reflexão na palavra do Senhor, percebermos a lógica das intenções, das promessas de Deus, que são eternas, maravilhosas, indispensáveis para o viver do cristão. Convido todos vocês para a leitura do texto Apocalipse, capítulo 18, lembrando que nós já temos aí no YouTube o capítulo 17. Hoje vamos para os acontecimentos finais relacionados à queda da Grande Babilônia. A Grande Babilônia, representada na releitura que o João fez do capítulo 17, porque capítulo 13 ele fala da segunda besta com 2 chifres, que representa o sistema religioso. E no capítulo 17 ele então faz um remix, ele faz uma apresentação bem lógica, bem interessante, bem contundente. A mulher que está sentada sobre uma besta escarlata, uma besta vermelha. Esta mulher que representa todo o sistema religioso podre, inadequado, que tem se voltado contra Deus, contra a doutrina cristã, revestida de liberalismo religioso, de todo sentimento humanista, às vezes existencialista, provocado pelo desejo do homem, das pessoas que lideram as comunidades, as denominações, as igrejas, cuja intenção são as finanças, o dinheiro, a economia, o crescimento em torno de uma roupagem cristã, especialmente com base em que Jesus continua fazendo milagres. Nós cremos nisso, mas usam os milagres de Jesus, usam a palavra do Senhor Jesus para manifestar os seus próprios interesses. Todo esse sistema religioso podre, déspota, nós vamos perceber que agora chegou ao fim. A queda da Grande Babilônia. Capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a Grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou. E em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus, que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, especialmente quando virem o fumo do seu incêndio,
estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de amomo, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, calvaduras e ovelhas, mercadorias de cavalos e de carros, e de corpos e de almas humanas. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, 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 daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-la no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de frauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mora em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Meus queridos irmãos, quando lemos esse texto, nós devemos colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor em oração a nossa vida, o nosso ministério, a nossa visão vocacional. Esse texto, apesar de não se tratar daqueles que servem fielmente receberem algum tipo de punição, porque se servem a Deus fielmente, se são obedientes à visão celestial, como Paulo ensinou, como os discípulos foram obedientes, devem ficar tranquilos, porque o texto diz que estes que servem a Deus fervorosamente, em obediência, sinceramente, são perseguidos pelo sistema religioso da atualidade. Que sistema é esse? Que líderes são esses? Líderes que pensam apenas no seu bolso, nos seus interesses, não estão sujeitos, não se apresentam voluntariamente para se oferecerem a Deus, para se oferecerem ao ministério,
sem nenhum tipo de pagamento, de salário. Hoje nós temos uma igreja crescente, movimentos protestantes, evangélicos, movimentos católicos, outras religiões, humanistas, budistas, religiões que crescem, islamismo. Nós temos tantas religiões na Índia, no Japão, que crescem assustadoramente. E por que crescem? Porque são religiões que não confessam a Deus único e verdadeiro, o Senhor que criou todas as terras, o Elohim, Senhor único, Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Acreditam na sua própria maquiagem espiritual, na sua religiosidade que sabota a verdade de Deus. Doutrinas falsas que se espalham pelo mundo, que invadem as igrejas cristãs, insinuando pregar com autoridade. Nós vivemos um momento assim. Os textos bíblicos, a mensagem bíblica tem sido esquecida, tem sido substituída por todo tipo de culto, de celebração que leva em consideração apenas a performance do louvor, da adoração, do encantamento. As pessoas vão lá não para realizar um culto ao Senhor, mas um show para si mesmas, diversão. Igreja, em alguns contextos, virou diversão para aqueles que participam. A igreja do Senhor Jesus ainda não aprendeu a sofrer, ainda não aprendeu a pregar o evangelho sem interesse. Cristãos, meus irmãos, a Babilônia é o sistema religioso podre, corrompido, que se deixa levar por qualquer sentimento do Estado. É uma igreja espiritualmente vazia, representada na igreja de Laodiceia. Uma igreja fria, uma igreja indiferente, nem fria nem quente, morna. Uma igreja completamente divorciada, afastada da palavra do Senhor. Aqui nesse texto, no capítulo 18 do livro do Apocalipse, nós temos a queda desse sistema religioso. Se vocês querem encaixar o contexto e a época desta queda, deve ser antes da volta do Senhor Jesus, que está descrito no capítulo 19, um pouquinho antes, se aproximando do final da grande tribulação. A própria igreja será dominada pelo Estado, o Estado, numa tentativa de abarcar, de silenciar todos, porque o Estado, através do governo do anticristo, Satanás presente na humanidade, se tornará o pior déspota, o pior tirano, cruel contra todos os interesses, inclusive os interesses religiosos, que inspiram, que falam, que demonstram, cujo discurso é uma falsa religiosidade. Esse sistema religioso também será substituído. Jesus haverá de julgar não somente o falso profeta, não somente a primeira besta, mas a segunda besta, que é representada pelo falso profeta, mas todo o sistema religioso, todo o sistema estatal, todo o governo mundial liderada por Satanás. Caiu, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, versículo 2, e clamou fortemente com grande voz, é dia de celebração, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios e coito de
todo espírito abominável, de todo espírito medíocre de Satanás, imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível, toda adoração falsa, todo ajuntamento supostamente cristão apóstata está aqui incluído nesse movimento aborrecível, nesse movimento descartado por Deus. Deus não aceita esse tipo de sentimento religioso envolvido com todo tipo de prostituição, a mãe das prostituições. O texto faz uma sequência lógica. Quem cai com a grande Babilônia? Aqueles que foram enganados por ela. Os reis da terra, todas as nações da terra. Meus irmãos, quase 2000 anos de história, a igreja na Idade Média, tanto engano, tanto sofisma, tanta mentira, tanto autoritarismo que foi desenvolvido em nome da fé cristã, quantas guerras pelos cruzadas, tantas vidas ceifadas, quanta morte em busca de riqueza para tomar posse daquilo que não pertenceu ao sistema religioso. Portanto, as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição, versículo 3, e os reis da terra que se prostituíram com a imunda mulher do sistema religioso, e também os mercadores da terra que se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Riquezas que foram, riquezas que se apresentaram para esses religiosos e riquezas em pagamento. Nós temos aqui a cumplicidade de todos estes pecados. Incorras todos eles nessas pragas, porque já os seus pecados se acumularam, diz o texto, até o céu, versículo 5, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribuí-lhe, agora Deus está ordenando conforme as suas obras. No cálice, no mesmo cálice que ela deu de beber, dai-lhe em dobro. É a justiça de Deus. Quanto ela se glorificou, quanto ela se exaltou, quanto ela colocou Deus em segundo plano, a humildade verdadeira, a fé cristã de equilíbrio, quanto pecado, quanta desobediência, quantas delícias esteve diante dela. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, diz o texto claramente, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque Deus é um Deus forte. O nosso Deus é o Senhor, Elohim, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que vence a batalha contra o mal. Esse texto tem por objetivo fazer o povo de Deus acordar. Quando a Bíblia diz, sai dela, povo meu, Deus não está mandando trocarmos um sistema religioso por outro sistema religioso. Deus está nos ensinando a dizer, olha, não pratique tais coisas. Não viva desta forma. Fuja do capitalismo religioso. Fuja dos interesses. Não faça a obra do Senhor pensando nos merecimentos, no que você recebe em troca. Ai, ai, ai daquele dia, ai da grande Babilônia, que era forte, uma cidade extremamente considerada, exaltada.
viram o fumo do incêndio daquela cidade. Como as cidades de Sodoma e Gomorra no passado. Como todo o sistema religioso no Egito, na Babilônia, nos medos e persas, no período grego, no período romano, quando os imperadores foram adorados, todo o sistema religioso contra Deus cai, é destruído. Daniel teve a visão ele interpretou a visão da estátua, o sonho da estátua de Nabucodonosor. E a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos é Jesus lá na interpretação daquela visão, que destrona, que desequilibra, que põe por terra todo o sistema humano, tanto o governo humano, nações humanas, como também todo o sistema religioso. Ai, ai daquela grande cidade, era forte, e sobre ela choram os homens, aqueles que foram afortunados, que levaram vantagem, lamentam os mercadores da terra, lamentam aqueles que navegaram em naus, que se enriqueceram por causa do lucro. Meus queridos irmãos, não somente navegadores piratas, estes também serão, pelo juízo de Deus, lembrados. Mas todos que tiveram e que apoiaram lucro por causa deste comércio lamentável, destes mercadores da terra que usurparam bens do homem, do seu semelhante, ouro, prata e pedras preciosas, todo tipo de pérolas, e de linho, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, diz o texto, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármores, cinamomo, amomo, perfume, todo tipo de riqueza, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias, cavalos e de carros e de corpos. Agora, essa última parte é chocante, porque a palavra do Senhor está aqui mostrando não somente o comércio de escravos, que nós às vezes achamos que é coisa do passado. Não. Ainda hoje nós temos notícias de jovens escravas do sexo, temos notícias de senhores trabalhando em regime de escravidão nas fazendas do interior dos grandes estados, das grandes fortunas, dos grandes latifundiários, dos donos de terra. Esse comércio, hoje, o comércio de órgãos humanos, a vida humana tem sido comercializada. E todas as vezes que você vende a fé em Jesus, que você vende a religião em Jesus, que você oferta, você incorre, você acaba sendo, pelo Senhor Jesus, julgado com esse mesmo tipo de pecado. Vender a alma humana, cobrar da alma humana, negociar os valores eternos. Então, essa última parte, muito bem lembrada, muito bem recordada pelo autor, como a palavra de Deus é atual. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe. Agora, como espectadores de tudo isso, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas, e todo tipo de vestimenta opulento, riqueza misturada com desejo, riqueza fruto do orgulho, da vaidade, da prática de comportamentos egoístas, porque numa hora foram assolados tantas riquezas. Versículo 17 diz: e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo
fumo do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Eu havia comentado com a minha esposa que depois da pandemia, provavelmente os cristãos tivessem receio de voltar a se congregar. Quem noticiou, quem divulgou que esse momento de provação para os cristãos, também momentos de tentação, porque enquanto estamos ainda em casa, alguns, eu já saí para trabalhar, meus pares também já estamos trabalhando, somente a minha esposa, que é professora, que está trabalhando em casa. Entretanto, os cristãos querem recuperar o tempo perdido, querem recuperar as suas riquezas, querem recuperar a sua vaidade. Estão comemorando nos shoppings, estão comemorando nas praias, nos restaurantes. Como falei, no último Café com Bíblia, terça-feira, não se faz fila para irmos aos cultos, não se faz fila para lermos a Bíblia. Nós estamos enquadrados quando vivemos a fé de forma estranha, quando as situações não causam estranhamento para o bem, para o retorno, para a vida cristã fervorosa. Você tem feito reflexões, tem lhe causado estranhamento os acontecimentos, terremotos. Nós temos sido rodeados por informações, redemoinhos, o deserto soprando contra as cidades, poeiras, ventos com poeiras de areia. Meus irmãos, as cidades estão sendo abaladas, mas será que o teu espírito, a tua fé está sendo incomodada para se voltar para Jesus? Se prepare espiritualmente, cuide dos seus familiares, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus mais do que a sua esposa, ame a Deus mais do que os seus filhos, ame a Deus mais do que o seu trabalho. Deus cuida de nós. Não deixe de servir a Deus. Não seja apenas um telespectador, como esses aqui agora, assistindo a ruína, porque numa hora foi assolada. Mas faça parte desse outro grupo, porque nós vamos virar a página aqui do texto, a partir do versículo 20, quando diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, todos aqueles que pregam a palavra de Deus. A principal definição para profeta no Velho Testamento, o Navi é aquele que prega a mensagem do Senhor Jesus, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Você foi perseguido, você foi destruído, degolado, morto por causa do Evangelho. O Senhor Deus, forte e todo-poderoso, já julgou a nossa causa contra ela. E aí, um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó, uma pedra enorme, para servir de exemplo, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada, e em ti já não se ouvirá mais a voz de quê? De arpistas, de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de haste alguma se achará mais em ti, e ruído de mora em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra,
versículo 23, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Toda religião, todo sistema apóstata, toda religião falsa, é como se você estivesse enfeitiçando a mente do próximo. Não enfeitice, não jogue para um outro uma verdade que você não vive. As tuas feitiçarias serão julgadas, versículo 24, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Todas as vezes que você ler o capítulo 18, saiba, meu ouvinte, saiba, leitor da palavra do Senhor, da palavra de Deus, nada que se faz contra Deus fica impune. Nada, a sua vida vocacional, o seu ministério deve agradar somente ao Senhor. Não esteja preocupado consigo mesmo, com a sua vaidade. Este é o momento de celebrarmos a Deus verdadeiramente. Porque Jesus, o autor da vida, no capítulo 19, nós vamos estudar ainda a primeira parte do capítulo 19. Palavra do Senhor, o João ainda vai continuar narrando sobre a queda da grande Babilônia. Mas, a seguir, no versículo 11, ele vai ver do capítulo 19 o céu aberto e Jesus voltando. Este é um assunto para o próximo Café com Bíblia, na próxima semana, terça-feira. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus possa te consolar, que você viva a sua fé com segurança, seja um estadista de Deus, seja um homem de Deus, viva a pátria celestial entre os homens, busque o céu, busque os valores celestiais, porque os valores terrenos serão corroídos, serão destruídos como a traça que corrói, que destrói, que enferruja. Então, busque tesouros celestiais, porque aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Que Deus nos abençoe, tenha uma noite maravilhosa de sono, um final de semana abençoadíssimo. Aqui em Fortaleza está liberado os cultos dominicais. Então, no próximo domingo, a ICE Dunas vai estar reunida às 19 horas e não às 20. Nosso culto no próximo domingo, 19 horas, o culto presencial. Vá e participe conosco desta celebração. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre você, hoje e sempre. Amém. Um beijo no coração. Que Deus nos abençoe.